Boa noite, amada igreja, graças e paz a todos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Nesse primeiro culto do ano, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você estiver em família, se reúna junto com a sua família, abraça sua esposa, abraça seu marido. Se você estiver sozinho, se reúne com a pessoa mais próxima a você e vamos consagrar esse culto e essa adoração ao Senhor nessa noite, amém? Deus, Ele quer uma igreja que tem o coração rendido a Ele. Deus, Ele quer uma igreja que tem um coração que conversa, que tem diálogo, que tem intimidade com Ele. Então que nesse início de ano, nesse primeiro culto do ano, você já comece já declarando que você quer o Senhor nessa casa, você quer que o Senhor esteja presente nesse ano, conduzindo as suas ações, conduzindo tudo que vai acontecer, pois afinal tudo é dele, amém? Então eu convido você a com a sua família, ou então você com alguns amigos aí, declarar palavras de adoração a Deus. Pai, Deus, tudo é do Senhor. Consagramos a Ti, Pai, sabendo, Senhor Deus, que tudo que acontece tem um propósito. Que o Senhor, Paizinho, tem um ano, Senhor Deus, maravilhoso para a Sua igreja daqui para frente. O coração do homem, Paizinho, ele faz planos, ele tem sonhos, ele tem metas, Paizinho. Mas todas essas metas, Paizinho, são alcançáveis quando eles estão pautadas no Seu nome. Que o Seu nome, Paizinho, possa ser aquele que une todas as coisas e faz as coisas acontecerem. Se existe algo em nosso coração, alguma meta que não está de acordo com os Seus caminhos, que o Senhor tire de nossas vidas, mas que nós possamos entender que tudo que acontece é para a Sua honra e a Sua glória.
Que esse ano inteiro, Paizinho, possa ser pautado na Sua vontade, na Sua vontade e na Sua vontade, Pai. Precisamos de Ti e queremos declarar, queremos Te honrar, queremos, Paizinho, estar conectados contigo e somente contigo. Essa é a nossa oração aqui nessa noite, em nome do nosso Filho Jesus, amém. E vamos declarar em nossa voz, amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. declare de todo o seu coração. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és declarar aqui nessa noite. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, somente teu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
isso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Exalte ao Senhor. Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Ele é o nosso Senhor absoluto. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Pai. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom estarmos juntos nessa noite para celebrar esse Senhor. Tenho certeza que essa canção foi já uma preparação, assim como há um anseio do céu, para que vidas se rendam a Cristo. Cada vez mais, nós estamos aqui num grupo seleto de pessoas rendidas a Cristo nessa noite. Amém, meus irmãos? E onde há rendição a Cristo, submissão à sua vontade, Ele reina, Ele governa, a sua vontade, ela prevalece em nome de Jesus. Se prepare que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite, meus irmãos. No nome de Jesus, você pode sentar um instante. Muito obrigado. Nós queremos agradecer você que nos visita pela primeira vez. Que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida. Obrigado por você estar aqui. E com uma forma de gratidão, alegria nossa pela sua presença, que nós queremos te dar uma lembrança. Então você que está aqui pela primeira vez, por favor, ao final do culto, sem acanhamento nenhum, você pode chegar ali com os nossos irmãos no hall de entrada, estão ali uniformizados, ou ali no balcão de formação, e só dizer, eu estou aqui pela primeira vez, eles vão te entregar uma lembrança. Você que de repente convidou alguém e trouxe alguém aqui pela primeira vez, faça essa gentileza de encaminhar essa pessoa para receber essa lembrança, sinal da nossa gratidão por você estar aqui. A igreja concorda? Aos demais que têm nos acompanhado, que Deus seja louvado pela sua vida também, meus irmãos. Quem nos acompanha pela internet, receba o abraço e a graça do Senhor Jesus aí também. Queridos, hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor, a mesa do Cordeiro, mas antes também vamos celebrar grandes coisas, a vida e também aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, não é? Mas eu quero, antes de mais nada, lembrar sobre duas coisas apenas. Duas coisas eu peço a sua atenção. A primeira delas é que nós estamos com uma livraria ali, que ainda há alguns volumes de Bíblias, devocional, fiquei sabendo que acabou hoje pela manhã, e temos ainda alguns livros ali, algumas edições de alguns livros que valem a pena a aquisição, e até mesmo não só para você ler, enriquecer e ser edificado na sua fé, mas também presentear, dá tempo. Então corre depois do culto, já garanta o seu. Logo mais, nos próximos dias nós vamos aí providenciar mais livros, mas esta é a oportunidade, vale a pena. Nós sempre vamos encorajar você ao conhecimento, à leitura, para que você cresça nesse ano, não só com a palavra de Deus, mas também com livros que, acerca da palavra de Deus, nos abençoam, nos edificam, no nome de Jesus. Outro recado, outro aviso, meus irmãos, é que amanhã, com muita alegria, disposição, com muita intencionalidade, nós vamos começar nossa jornada 12 por 12, aleluia! Oh, glória! Olha que alegria, pastor! Então amanhã você está convidado a estarmos aqui, convide mais pessoas, nós vamos buscar ao Senhor com intensidade. São cultos curtos, breves, bem objetivos, palavras bem objetivas também, apenas nas terças-feiras, e aos domingos segue a programação normal, mas focado aí no 12 por 12, tá certo? Então, todos os dias às 20 horas e domingo às 10, às 19 horas, estaremos aqui na campanha 12 por 12, a partir de amanhã até o dia 16. Não perca, se prepare, se organize para estar aqui o máximo possível, todos os dias, consagrando ao Senhor este ano, buscando a Deus por você, pela sua família, por tudo mais, em nome de Jesus, amém, meus queridos? Vamos ficar ao pé mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Nós vamos agora continuar celebrando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e com alegria também
pela companhia das crianças conosco, não é? Que vão celebrar a ceia também conosco, como família, e elas também terão a oportunidade de trazer aqui o seu cofre missionário, sua oferta missionária. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós queremos orar. E já que cantamos uma canção de rendição, de consagração, por que não consagrar tudo ao Senhor? Mais uma vez, coloque-se diante do Senhor em oração, entregue tudo a Ele, diga: Senhor, tudo é Teu, a minha casa é do Senhor, a minha vida. Ah, Senhor, este ano está apenas começando, e nós queremos, Senhor, entregar tudo a Ti, declarar que somos do Senhor, não somos nada sem Ti. Se nós chegamos até aqui, Senhor, é porque o Senhor permitiu, a Tua graça nos trouxe aqui. Meu Deus, as Tuas misericórdias são superabundantes sobre nós. Não há o que dizer, Senhor, acerca da Tua vontade e da Tua provisão, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor sempre foi fiel e sempre será. O Senhor não falha. Deus, que em nome de Jesus, toda a nossa casa, toda a nossa família, nosso trabalho, nossos sonhos, objetivos, Senhor, tudo seja Teu, e de fato reflita a Tua glória, e que o nome de Jesus seja exaltado, centralizado, não só neste culto, mas na nossa vida, na nossa razão, no nosso coração, nos nossos anseios, nos nossos sonhos, sim, Pai, e na nossa força, no nosso trabalho. Tudo, Senhor, seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós queremos Te entregar este culto essa noite e dizer: Senhor, seja engrandecido o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos louvar e celebrar o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorá-lo com as palmas. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. A manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, se Jesus reina, e vivo está. Ele reina, se Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está, porque Ele reina, se Jesus reina, e vivo está, e vivo está.
desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim. Crucificado foi, mas hoje é amado por mim. Por mim. Ele reina, se Jesus reina, e vivo está, Ele reina, se Jesus reina, e vivo está, Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Essa próxima canção, hoje pela manhã, Deus falou ao meu coração a respeito da história de Davi. Samuel, quando chegou para Davi, Davi era apenas um garotinho, chegou para Davi e disse: Davi, você vai ser o novo rei de Israel. E Samuel era o grande profeta da época, então Davi acreditou nisso. E Davi tinha certeza de que Deus estava do lado dele. Porém, quando a gente escuta a história de Davi, a gente lembra do quê? De um poderoso rei que governou Israel, o homem segundo o coração de Deus, aquele que teve um dos melhores reinados de Israel, por isso assim dizer. Deus estava com ele o tempo todo. Mas por que nós conhecemos ele dessa maneira? Porque nós conhecemos o final da história. Nós sabemos o que aconteceu lá no final. Deus continuou com ele o tempo todo, guiou seus passos, esteve à frente de todas as coisas. Porém, em muitos momentos, Davi se viu num momento onde ele falava: e agora? E agora? Estou sendo perseguido por Saul, Saul vai me matar, ele está com um exército gigante atrás de mim, e o que eu posso fazer agora? Ele estava numa caverna, com frio, com fome, com sede às vezes, com medo, e apenas uma certeza ele tinha: de que o Deus de Israel estava do lado dele, de que a promessa do Senhor era viva, era eficaz, que Deus ele não falha, que Deus, se ele disse que ele seria, ele um dia será, e ele lutou para isso acontecer. O nosso coração ele faz muitos planos. É normal a gente no início do ano a gente colocar tudo no papel, ver o que a gente vai fazer, como é que as coisas vão seguir, mas as coisas muitas das vezes não acontecem igual a gente planeja. Nós precisamos colocar o que acontece na nossa vida no altar, pois afinal, Deus nos deu tudo, Deus guia tudo, a mão dele não tarda, ele está à frente de todas as coisas, e nós precisamos ter essa confiança. Amém? Pai, tudo é do Senhor. Nós sabemos, Paizinho, que a sua mão não está longe. Nós sabemos, Paizinho, que o Senhor não é um Deus, Senhor Deus, que simplesmente criou o seu povo e nos deixou aqui. Mas o Senhor, Paizinho, está, Senhor Deus, ao nosso lado. Nós sabemos, Paizinho, que às vezes, Paizinho, nós podemos não entender as situações. Nós podemos, Paizinho, questionar o que acontece. Mas que o Senhor possa colocar em nossos corações uma coisa: a certeza de que o amanhã é do Senhor. A certeza, Pai, de quando nossos corações estão entregues a Ti, o futuro a Ti pertence, e por isso nós devemos descansar. Nós devemos, Paizinho, simplesmente, Pai, fazer a Sua vontade e saber que lá na frente o Senhor já tem o melhor planejado. Se as coisas derem errado, essa era a Sua vontade. Se as coisas deram certo, essa era a Sua vontade. E nós devemos nos regozijar, independente do que acontece, Paizinho. É impossível não sentir dor, é impossível não sentir sofrimento, é impossível não sentir alegria.
Mas uma coisa nós queremos ter certeza: de que o Senhor está ali, de que independente do cenário, o Senhor está ali. E queremos declarar com nossa voz essa próxima canção, dizendo que é tudo do Senhor, tudo é somente do Senhor Jesus. Queremos te exaltar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Queremos ter essa certeza em nosso coração, Pai. Nos dê essa certeza. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós sabemos disso, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, tudo é teu. Tudo é teu. Consagramos esse ano, Paizinho, no seu altar. Que a sua vontade seja feita acima de tudo. Que o seu poder, que a sua presença seja aquele que nos guia. Tira dos nossos corações, Pai, aquilo que não é de ti, e nos leva a uma intimidade nova contigo. Queremos, Paizinho, te adorar de todo o nosso coração. Bendizer seu santo nome, pois o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vamos declarar uma só voz. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Exaltado seja o seu nome. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, neste lugar. Bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é bom. Te bendizemos a ti, Senhor, pois estamos reunidos segundo as suas misericórdias. Estamos reunidos, Senhor, e centralizamos este culto no nome de Jesus. E declaramos, Espírito Santo de Deus, continue fluindo, agindo neste lugar, Senhor. Adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor. E declaramos, Senhor, continue falando aos nossos corações. Seja exaltado e glorificado o teu nome hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Louva o Senhor mais uma vez com suas palmas. Oferte a Ele todo louvor, toda adoração. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, que a graça e a paz sejam multiplicadas, irmãos. Amém, pode tomar o seu assento, por favor. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, Senhor de louvor, viu, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Só para esclarecer, para que não haja dúvida aos pais com relação à nossa jornada 12 por 12, como serão dias, essas ministrações breves, como o pastor Valdemar enfatizou. No entanto, terça-feira e aos domingos, nós teremos o espaço Kids, tá certo? Os outros dias não, mas terça e aos domingos, estaremos com os nossos irmãos firmes aí, servindo as nossas amadas crianças. E em breve, nós iremos estar anunciando a retomada das redes, alguns trabalhos, alguns ministérios, não é? Mas a princípio o nosso foco, por hora, é estarmos firmes nessa jornada 12 por 12, queremos vê-los aqui, juntos, clamando ao Senhor por este tempo tão especial. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que bom estarmos juntos nessa noite tão especial. Queridos, eu tenho certeza que alguém aqui entre nós, tantas pessoas, começou alguma coisa nesses 4 dias, não é? Alguma coisa assim, ó, este ano é um ano, e já estamos no 4º dia de 2026, e eu tenho certeza que alguém aqui começou alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Alguém? Levante essa mão, por favor. Bênção, ó, glória a Deus. Agora, eu tenho certeza de uma coisa também. Muitas pessoas retomaram
coisas, atividades que não deveria ter deixado o ano passado, que ficou no meio do caminho, que se perdeu, mas começaram ou recomeçaram firmemente, retomaram firme. Quem é que retomou alguma coisa aqui? Vamos ver. Ah, bênção, glória a Deus, que bênção. É interessante pensarmos sobre isso, irmãos meus, porque nós somos, neste clima, ou nessa harmonia toda de início de ano, nós somos tomados por um misto de emoções. Nós somos de alguma forma encorajados a começar coisas novas, a fim de que o ano seja também diferente, pois bem sabemos que o ano por si não será nada novo, se as atitudes continuarem sendo as mesmas, que o ano por si não vai ofertar coisas diferentes, se tivermos a mesma mentalidade de muitos anos. Agora, se eu começar coisas novas, coisas diferentes, essa é a perspectiva de começar coisas, ou de ter coisas diferentes, ter novidades para compartilhar, e isso é algo que realmente começa a nos despertar muito neste tempo. Alguns vão começar, ou já começaram, investir melhor na sua saúde, investir no seu crescimento espiritual. Outros que estavam estagnados, olha, vou recomeçar, vou retomar a leitura da palavra de Deus, vou retomar a cuidar da minha saúde, vou voltar para a academia, vou voltar a fazer caminhada, vou procurar ter mais tempo com a minha família, vou procurar ter lazer, praticar algum esporte, vou dedicar e voltar às leituras. É um hábito tão bom que foi se perdendo, e neste tempo, querendo ou não, nós somos despertados para isso, rompemos com essa estagnação, e muitas vezes nós ficamos procrastinando e dizendo, quando começar o ano, nós vamos firmes. A questão é, por que não mantém aquilo que é bom? Porque tantas coisas tão abençoadas, que são ferramentas de Deus para o nosso crescimento, mas se perde no decorrer do tempo, no decorrer dos meses ou das semanas, e aí caímos novamente naquela estagnação e deixa a vida levar. Misericórdia, irmãos. Por isso, nessa noite, queremos iniciar essa série de mensagens falando sobre inspire-se. Nós queremos nesta noite falar sobre a doutrina da inspiração. A inspiração, eu chamo você para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo, nós iremos ler a partir do versículo 16 e 17 do capítulo 3, e falaremos nessa noite sobre o sopro de Deus. É o tema dessa mensagem, e daqui a pouco você vai entender o porquê o sopro de Deus. Abra sua Bíblia, abra seu coração, dê ouvidos à voz do Senhor nessa noite. Nós iremos projetar também um texto, se assim você preferir ler, mas eu encorajo a pegar a sua Bíblia e desenvolver cada vez mais uma intimidade com a palavra de Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, com alegria, com reverência e com muita gratidão ao Senhor, porque afinal de contas temos uma alegria de ler e ter a Bíblia em nossas mãos, uma liberdade de expressão, e temos a Bíblia traduzida em nosso idioma. Isso é um privilégio que temos que louvar ao nosso bom Deus. Verso 16 e verso 17, assim diz a palavra do nosso Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meu Senhor, continue falando conosco. Abra nosso entendimento para que possamos compreender o que lemos e ouvimos. Pedimos discernimento, oramos que o Senhor venha remover toda e qualquer distração e aquiete nosso coração para ouvir atentamente a voz do Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós cremos que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Amém?
nós estamos diante de uma base, de um fundamento tão importante para crer ou fortalecer mais a nossa fé, que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. É exatamente isso que nós logo lemos no início do versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se você quiser também uma outra referência para você notar e ler, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e verso 21, há também uma referência que diz que a palavra do Senhor, ela não foi movida ou inspirada por homens, não foi ideia dos homens, mas foi inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, que inspirou estes homens de Deus, foi inspirada pelo autor da vida. O próprio Deus inspirou a palavra de Deus, e nós desejamos tanto, irmãos, continuar bem o que começamos ou que recomeçamos em nossa jornada hoje. Eu tenho certeza que você está planejando dar continuidade em muitas coisas boas, a qual está te fazendo tão bem, seja para a sua saúde mental, sua saúde física, suas emoções, o seu crescimento espiritual, e você entendeu que esse é o caminho que o Senhor mostrou para você, te dando direção, te ensinando como crescer na fé, que através da comunhão, a dedicação na palavra, o devocional, de termos uma vida diária de consagração ao Senhor, em oração, sabemos disso. No entanto, irmãos, por que muitas vezes fica no caminho coisas que nós jamais deveríamos abandonar? O que falta? Senão inspiração. Logo fica desmotivado, vai se perdendo, e nós temos, irmãos, uma dificuldade para identificar se eu estou sob uma euforia apenas, ou se eu estou sob uma inspiração. Olha, eu estou inspirado, hein? Nada agora me segura. Há uma inspiração que não é divina, mas ela é natural, ela é comum, ela é geral. Uma inspiração, queridos, que muitas vezes ela vem de dentro, porém, que foi de alguma forma influenciada. Ela desperta, vem assim um entusiasmo, ou aquele ânimo que faz você se posicionar quando você recebe uma inspiração. Isso é comum, não precisa ser crente para sentir isso. É a criatividade de Deus em nossas emoções que nos trouxe a capacidade de sentir isso. Por exemplo, você pode assistir um filme e você sente aquela inspiração, ainda que dura pouco. Eu estava lembrando sobre alguns filmes e algumas criatividades que eu e meu irmão fazia. Nós ainda era pequenos, morávamos num sítio e gostávamos de alguns filmes, quando possível assistir, que era muito difícil, mas quando assistia, por exemplo, o filme do Bruce Lee, do Rambo. Alguns não sabem o que é isso, né? Mas existiu muito esse filme. Olha, eu lembro que eu e meu irmão, parecia que se apoderava de nós, irmãos, eu não vou falar unção, misericórdia, mas vinha assim uma inspiração, que próximo de casa havia um plantio de bananeiras. Irmãos, era tanta voadora naqueles pés de banana, porque um era o Bruce Lee e o outro era o Rambo. Então calcula o que era quando nós mirávamos aquelas bananeiras. Então um dava chute, dava soco, e era um negócio que nós arrebentava aquele pé todo. Só tinha um detalhe, né? Quando os pais se davam conta que a gente tinha feito aquele estrago, aí nós levávamos um cascudo deles também. Vinha conta depois. Mas vinha uma inspiração que, ora, eu lutava contra ele, lutava contra mim, e imitávamos um ao outro, e coisas que a gente assistia, isso dominando nossa mente. É uma inspiração quando você ouve, você vê alguém que dedicou em fazer algo e trouxe resultado.
visivelmente. Por exemplo, ela começou a fazer exercício, emagreceu, você, uau, eu também vou me dedicar agora, porque me inspirou. Ela começou a praticar algum exercício, e você, eu também vou andar de bike, eu vou começar a correr, eu vou para a academia. Ou você percebeu também um crescimento na fé daquela pessoa, espiritualmente, que ela começou depois de você na fé, mas está muito mais avançada no conhecimento da palavra de Deus, e percebe o que ela fez, ela dedicou lendo, ela dedicou orando. Oh, pera lá, isso me inspirou também, eu vou dedicar mais a minha vida agora de oração, porque olha o resultado. Você percebe algumas mudanças ou resultados em outras pessoas. Isso tem um poder também quando ouvimos, não de causar inveja de nós, misericórdia, mas de nos influenciar. Essa é uma inspiração no sentido geral, que tem um sentido nessa palavra latim que significa inspirare, que literalmente significa soprar para dentro, como nós já explicamos, é influenciada por emoções e por experiências. É uma emoção que você sente, no entanto, dura pouco. Você sente algo que te inspirou, mas é momentâneo. Você se inspira quando alguém fala um testemunho, mas se você realmente não permitir que isso seja Deus tocar a sua vida, vai ser algo momentâneo. E saiba de uma coisa, irmãos meus, como nós precisamos entender essa palavra, porque é de grande importância entendermos sobre a inspiração. O inimigo desde o princípio tentou destruir essa palavra, ou seja, tudo que foi inspirado por Deus, o inimigo tentou destruir. Quando Adão e Eva receberam diretamente a palavra de Deus, o que deveria fazer e o que não fazer, aí você olha no capítulo 3, quando Eva está conversando com a serpente, o que Satanás diz através da serpente? Foi assim que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Por isso nós temos que crer, irmãos, que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Porque o inimigo até hoje usa essas artimanhas. É assim que Deus disse? Mas isso não está na palavra. E se nós desconhecermos a palavra do Senhor, irmãos meus, a quem nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, se nós desconhecermos, facilmente ficamos na dúvida, e podemos ser enganados facilmente. O que há de crente sendo enganado, irmãos, misericórdia. E muitas vezes eu vejo atitudes, eu tenho assim, eu procuro, Deus me dê graça para entender, se isso é uma ignorância, por não conhecer as Escrituras, ou se é uma vontade própria que está pecando contra o conhecimento. Precisa de uma instrução da palavra, ser orientado pela palavra do Senhor, porque, irmãos, essa tática do inimigo, como enganou Eva e Adão, consequentemente, é assim que Deus disse. Nós temos que crer, irmão, sim, é assim que diz a palavra de Deus, e não negociamos isso por nada. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio autor da vida, e a Bíblia nos afirma e nos ensina a adorar o Deus que criou os homens, e não adorar o Deus que os homens criaram. É a palavra de Deus inspirada, é a palavra do Senhor, irmãos, que cremos que ela é inerrante, é confiável, fiel e digno são os teus testemunhos. E nós precisamos, irmãos, atentar que a palavra de Deus, ela é uma fonte de inspiração, porque olha no sentido bíblico, o sentido da palavra inspirada, e essa palavra que nós lemos, conforme no versículo 16, que toda a Escritura, ela é inspirada pelo Senhor, e vem essa palavra do grego, que tem este significado soprado por Deus.
soprado por Deus. Quando a palavra do Senhor, irmãos, ela vem aos nossos corações, é o Espírito de Deus que habita na palavra do Senhor, que inspira. Ela que nos toca, porque de fato é uma palavra viva. É uma palavra que realmente ela não é movida pelas emoções, mas sim pelo sopro de Deus. Preste atenção, irmãos, a inspiração que nós tanto precisamos é do sopro de Deus, é o sopro do Senhor. Quando entendemos a palavra, irmãos, isso nos impulsiona a tomarmos decisões, a tomarmos atitudes. Vale entender isso, irmãos, que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, embora nem todas as atitudes que contém nela foram inspiradas por Ele, não há aprovação de Deus. Você vai ler a Bíblia e você vai entender, a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem tudo que há nela foi inspirada pelo Senhor. Por exemplo, os pecados do servo de Deus, que a Bíblia não omitiu. A pergunta é, foi inspirado por Deus aquele pecado? Claro que não. Há também registros do diabo, a mentira, foi inspirado por Deus? Não. Mas vale ressaltar uma coisa, tudo que está registrado na palavra do Senhor foi verdade, e é verdade. Tudo que está na palavra do Senhor registrada tem um propósito, tem uma finalidade. Qual o propósito? De nos ensinar, de nos revelar Cristo, nos revelar Deus, de nos trazermos o entendimento, de nos trazer exortação. Tem um propósito, irmãos, de nos trazer um alerta também. Tudo que está na palavra do Senhor foi inspirada por Deus, mas nem todos os atos foram inspirados pelo Senhor. Aqui aprendemos uma coisa, irmãos, que por mais que sejamos homens, uma igreja de fé, uma família na fé, sejamos crentes em Cristo, a questão é, todas as nossas atitudes estão sendo inspiradas por Deus. Tudo que fazemos, irmãos, é inspirado pelo Senhor. Homens que foram usados pelo Senhor, foram inspirados pelo Espírito de Deus a fazer coisas grandiosas, irrelevantes, mas ao mesmo tempo, irmãos, cometeram tantas tolices, vulneráveis. Não foram inspirados pelo Senhor, foi movido pela carne, foi movido por um momento, foi movido por uma necessidade, foi movido por um engano. O que precisamos, irmãos, é despertar nosso coração e dizer, Senhor, sopra sobre a minha vida. A pergunta que eu faço, irmãos, é que tudo que nós estamos fazendo é inspirado por Deus? O que nós postamos nas redes sociais, pergunte se isso está sendo inspirado por Deus. A forma que nós estamos tratando um ao outro, pergunta se isso é uma inspiração de Deus. A forma que o casal tem se dado o respeito, a questão é isso que é uma inspiração de Deus, é o sopro do Senhor sobre a nossa casa. A forma que os pais têm tratado os filhos, é exatamente a inspiração do Senhor. A forma que os filhos têm tratado aos pais, será, filhos, que essa atitude está sendo movida pela inspiração divina, por uma inspiração, a vontade de obedecer, de honrar. Muitos pais precisam sentar com os filhos, abrir a Bíblia em Efésios 6, verso 2, e ensinar os filhos e filhos o que diz aqui. Escreva o que você entendeu nestes versículos. A promessa de Deus é para quem? É quando? É longevidade, tudo vai bem desde que aconteça o quê? Honra pai e mãe. É a palavra de Deus inspirada, irmãos. A questão é, se a palavra do Senhor está inspirando a nossa casa, está inspirando a nossa vida, nós vamos ficar no caminho, querido, se deixar as emoções dominar. Porque nós podemos começar bem, não vou faltar um ano este culto. Este ano, aliás, não vou faltar um culto este ano. Este ano eu vou firme, vou dedicar na palavra do Senhor. Euforia. Mas eu entendi um propósito.
e é o Senhor que me sustenta, porque tudo que vem de Deus, Ele sustenta. Tudo que é para a glória de Deus, Ele sustenta, com força, com graça, com vigor e unção. Agora, como esperar o auxílio, o favor de Deus, por aquilo que Ele não aprova? Como esperar o favor de Deus, a bênção do Senhor, a provisão dEle, até mesmo o milagre, por aquilo que Ele não aprova? Não haverá, irmãos. Agora, se é da vontade do Senhor, é inspirada pela vontade do Senhor, irmãos, pode ter certeza que há de prosperar em nome de Jesus. Uma coisa é sermos movidos, nossas atitudes, irmãos, por uma inspiração de Deus, por uma revelação da palavra de Deus. Quando nós somos inspirados, irmãos, pela revelação da palavra do Senhor, somente assim que nós iremos avançar na fé, crescer na fé. Porque se deixarmos nossas emoções dominar a gente, irmãos, a fé não é sentimento, ela é convicção, ela é uma certeza, não é emoção, queridos. Senão facilmente a gente abandona a caminhada. Eu entendo pela palavra de Deus que o desejo do Senhor é que tenhamos paz com todas as pessoas. Então, o que depender de mim, eu estou em paz com os homens, eu estou em paz com pessoas, eu libero o perdão, eu vou reconciliar com quem quer que seja. E que há de me inspirar a fazer isso? A palavra do Senhor. Agora as minhas emoções negam. Pelas minhas emoções eu começo a dar desculpas. E a pior coisa, irmãos, o que prende, eu acredito numa coisa, irmãos, o que tem nos levado a ficarmos escravizados espiritualmente é acreditarmos em nossas próprias desculpas. O que tem nos deixado, irmãos, estagnados em nossa falta de crescimento e maturidade na fé, queridos, é por acreditarmos nossas desculpas. Se acreditar que nós não temos tempo, assim seja, vai ser mesmo. Sinceramente, que desculpas que você tem acreditado? Quais são as desculpas que você tem acreditado? Ah, está muito calor, não vou fazer isso. Ah, não tenho tempo, não vou ler a palavra de Deus. Isso é uma desculpa terrível que a gente acredita. Irmãos, a culpa é nossa, não é de Deus, por não estar crescendo na fé. A culpa é nossa, não é de Deus, por não usarmos nosso tempo com sabedoria e dedicarmos naquilo que realmente é prioridade, aquilo que realmente importa, irmãos. A culpa é nossa, queridos. E temos que pedir a Deus misericórdia, pedir essa palavra que possa nos inspirar, irmãos, para vivermos com propósito todos os dias de nossas vidas. Vivermos um propósito, irmãos, porque isso vai nos sustentar cada dia, vai sustentar a nossa caminhada. Se eu creio que a palavra de Deus ela é inspirada, ela também vai inspirar a minha vida, vai inspirar na minha fé. Irmãos, eis aqui a fonte da inspiração. A palavra de Deus é a fonte de inspiração, queridos. Como nos inspira? Quando a palavra ela governa nossa vida, quando nos rendemos a ela, irmãos, pela instrução da palavra do Senhor, somos inspirados, animados, a mantermos firmes nossos olhos em Cristo, a amar o que Deus ama. Temos que crer, queridos, que a palavra do Senhor, ela é um sopro, é uma inspiração que vem e sopra sobre as nossas vidas. A palavra nos ensina, irmãos, que o sopro de Deus vem para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, conforme o verso 16. Olha só o que diz: ela é útil, ou seja, ela é inspirada para o ensino. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem de uma forma tão especial, nos inspira para fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é certo, ensina. Por isso nós temos que dedicar, irmãos, a aprender a ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é um detalhe, irmãos meus? Que muitas vezes deixamos de depender quando aprendemos as coisas, não é verdade? Isso é uma lei até natural da vida. Algumas coisas sim, é uma lei natural. Quando você não depende mais, quando você aprende, não depende mais. Por exemplo, tem crianças aqui, estão aprendendo a andar, mas logo quando começa a adquirir essa confiança, segurança,
desenvolver suas habilidades, logo ela não depende mais do pai e da mãe ficar atrás ali segurando, não. Vai voar agora, vai longe, vai correr agora. Tive experiência com os meus filhos de ensiná-los a andar de bicicleta, mas chegou um momento que não dependeu mais de mim, porque aprenderam. Aprende. Existem algumas leis que são naturais na vida, que quando aprende não depende mais, mas isso não se aplica a uma lei espiritual. A verdade é, quanto mais aprendemos com Deus, mais devemos depender dEle. Quanto mais aprendemos quem somos em Deus, mais precisamos estar nele. É com tristeza que eu carrego a lembrança de uma pessoa que se permitiu o orgulho dominar e cegá-lo. Ele foi resgatado das trevas, saiu das drogas, Deus o trouxe para a luz, passou a andar na fé, a igreja o abraçou, a igreja investiu, caminhou junto, mas chegou um momento que ele disse: olha, não preciso de mais ninguém. Pela atitude dele demonstrou isso, quando foi tentado ser ajudado com um ponto vulnerável que ele não se percebeu. Ao ser confrontado, ele diz: eu vou caminhar agora com as minhas próprias pernas. Irmãos, infelizmente logo recaiu. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, depender da graça do Senhor. Quanto mais aprendemos sobre a palavra de Deus, sabe, irmãos, eu acredito que quando distanciamos da comunhão, é sinal que não estamos entendendo nada sobre a palavra de Deus. Quando distanciamos daquilo que Deus quer que sejamos unidos e caminharmos juntos como família na fé, é sinal que nós não compreendemos a palavra de Deus. Ou seja, o que está inspirando você a fazer isso? Que atitude é essa, irmãos? A palavra do Senhor, ela é inspirada para a repreensão, repreender aquilo que é errado. Também recebemos uma inspiração do Senhor, irmãos, quando caímos em si, quando enxergamos pontos cegos em nós. Isso também é a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Ela é apta, a palavra do Senhor, para a correção, como fazer o que é certo. Queridos, como é necessário termos a inspiração do Senhor para fazer aquilo que é certo. Não basta apenas saber o que é certo, a questão é como fazer agora. Aí que vem a inspiração do Senhor. Eu entendo que reconciliar com as pessoas, reconciliar com quem me ofendeu ou ofendi, eu preciso me permitir quebrar essa barreira e reconciliar. Agora, como fazer isso? Pela inspiração do Senhor. Eu entendi que este pecado está prejudicando o meu crescimento na fé, que esse pecado de estimação está cada vez mais consumindo a minha vida e me levando a uma frieza espiritual. Como romper isso? É ter atitude, irmãos, é uma inspiração do Senhor, é ser tomado, irmãos, por uma certeza dentro de você, pela presença do Senhor, que você destrói tudo aquilo que está afastando você de Deus. Sabe, irmãos, você remover coisas na sua vida, se é palpável, coisas que Deus mostrou para a sua vida, que está levando você a afastar do Senhor, é tomar uma atitude, posicionamento, movido por essa inspiração da verdade. Quando entendemos a palavra de Deus, queridos, essa palavra tem poder para libertar, tem poder para libertar aqueles que desejam verdadeiramente se tornar livres. A palavra de Deus tem poder para libertar aqueles que desejam verdadeiramente se tornar uma pessoa livre. Se deseja ser livre, a palavra de Deus continua libertando, continua restaurando. A palavra do Senhor, irmãos, é um sopro de Deus, é uma inspiração do Senhor, é aquilo que nós não conseguimos fazer com a nossa força. Deus, Ele sopra o poder dEle, através da revelação da palavra, através do Espírito Santo, nos move a tomar atitude, queridos. Ele sopra sobre nossas vidas, o sopro de Deus. É tremendo, irmãos, quando experimentamos o sopro do Senhor em nossa vida. E também a palavra do Senhor, ela é inspirada para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo.
que nos ensina, irmãos, que o sopro de Deus capacita-nos para o serviço. Conforme no verso 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeito não é no sentido de perfeição, mas sim tem um sentido de ser pleno, de ser completo. Assim que o homem seja perfeito, seja pleno, completo, tenha a plenitude do Senhor, habilitado para toda boa obra. É o sopro de Deus que nos capacita para servir, queridos. Por isso, quando nós somos inspirados a servir ao Senhor, queridos, nós não dependemos de aplausos, não importa se vamos sair na foto ou não. Agora, se somos inspirados pela nossa própria imagem, pela nossa autoimagem, e queremos, na verdade, usar as coisas de Deus para nos promover, se for essa inspiração, logo não se sustenta, irmãos. Aí vem a frustração mesmo, aí desmotiva mesmo. Mas quando, irmãos, a inspiração vem do Senhor para servir a Ele, queridos, você tem alegria, você persevera, você é zeloso com aquilo que vem nas suas mãos para fazer, você se dispõe para dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando somos inspirados, irmãos, Deus nos capacita, é o sopro do Senhor, irmãos, que nos habilita para servi-lo e também para toda boa obra. É Ele que faz, é o sopro de Deus. O sopro de Deus é o princípio da vida, conforme em Gênesis 2:7. Interessante lembrarmos dessa passagem, irmãos. No início de tudo, a criação, Deus ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O fôlego de vida, é Deus que sustenta não somente a vida, mas é um princípio da vida, o sopro de Deus, é um princípio da nossa fé, queridos. Agora, se eu e você ficarmos distante da fonte da palavra de Deus, que é poderosa para nos inspirar, facilmente iremos ficar desanimados, facilmente, irmãos, iremos ficar no caminho, porque isso aqui é inspiração, e muitas vezes, irmãos, nós só queremos coisas tão rápidas. Não, ore por mim que tudo vai voltar ao normal. A palavra de Deus, a inspiração está aqui, irmãos. Dedicar na palavra do Senhor, irmãos, nos inspira, é um sopro que vem do Senhor. E eu preciso concluir afirmando que quando o sopro de Deus vem, a vida nasce e a transformação começa. A transformação começa, irmãos, quando somos inspirados pelo sopro de Deus. Somos inspirados pela palavra de Deus, irmãos, como isso nos desperta. Quando isso nos desperta, irmãos, quando perdemos a inspiração, perdemos a alegria. E quando perdemos a alegria, perdemos o ânimo. Isso é sinal que estamos distante da fonte, distante da presença de Deus, queridos. E saiba de uma coisa: nada vai sustentar, nada vai substituir a presença do Senhor em nossas vidas, queridos. E por isso muitas vezes queremos euforia, e somos tentados até mesmo pelas coisas do mundo, porque precisamos sentir algo. A palavra do Senhor, fonte de vida. Precisamos ser inspirados, sim, irmãos, para seguir firme o nosso propósito. Precisamos ser inspirados, sim, irmãos, para tornarmos testemunhas vivas de Cristo, porque nós estamos anunciando uma palavra viva, poderosa, pois é sustentada pelo Deus vivo. É o Deus vivo que sustenta essa palavra. E a nossa fé, irmãos, ela não é fé morta, desde que seja sustentada pela palavra do Senhor. Sustentada, irmão, sustentada a nossa fé, uma fé viva, sabe, uma fé que inspira. Nós podemos influenciar pessoas pela paixão pelo futebol, pela paixão de alguma coisa. Irmãos, mas cadê a inspiração de ser mais íntimo de Deus, irmãos? Quem há de me inspirar, de buscar mais a Deus, de ter uma vida de santificação? Quem há de nos inspirar, irmãos, de termos uma vida de consagração ao Senhor?
onde há uma família que nos inspira a dizer: este é o propósito de vivermos conforme a vontade de Deus, me inspira a viver, porque essa família está sendo inspirada pela palavra de Deus. Me inspira de ver a atitude de pessoas que estão sendo movidas pela palavra de Deus e guardam o silêncio, enquanto muitos estão maldizendo, enquanto muitos falam mal. Mas o sábio mantém o silêncio, e essa é uma inspiração de Deus. Muitas vezes, irmãos, o sopro de Deus vem e nos move a ficar em silêncio muitas vezes, para não se corromper, para não falar aquilo que não convém. Irmãos, precisamos levantarmos como uma igreja inspirada pela palavra do Senhor, irmãos, inspirada para orar, de ver pessoas, irmãos, se quebrantando na presença do Senhor, dizendo: Deus, nada mais importa a minha vida senão a tua presença. Irmãos, como isso inspira. É muito pequeno quando alguém vai contar as suas bênçãos e vai dizer: olha o que eu conquistei, olha as minhas bênçãos. Irmão, glória a Deus por isso. Mas eu preciso da presença do Senhor. É a presença do Senhor que essa cidade precisa. Irmãos, se não tivermos inspiração, não teremos disposição nem sequer para sair da nossa casa, atravessar a rua e falar de Jesus para o nosso vizinho, sim ou não? Falta de inspiração, falta de um despertar, falta de uma conexão diretamente com a palavra de Deus, de viver o mundo da palavra, o reino de Deus, queridos, de ter uma palavra que nos inspira. E às vezes nós queremos motivação. Eu quero ouvir uma mensagem motivadora. Que mensagem bonita, motivou meu dia. Irmãos, motivou o quê? Até quando? Não é a palavra motivadora, não, irmãos, precisamos da palavra revelada de Deus, que nos inspira a vivermos para a glória de Deus, com gratidão, com louvor a Ele, queridos. Palavra inspirada. Sentimos inspirado, irmãos, quando o joelho se dobra na presença do Senhor, e sentimos uma paz que nos inspira no nosso dia, quando temos a conexão diretamente com Deus, quando ouvimos a voz do Senhor, queridos, quando você entende princípios poderosos na palavra, quando você dedica, quando você se debruça na palavra do Senhor, queridos, e o Senhor te revela, começa a falar ao teu coração, irmãos, é uma palavra, jorra inspiração, nos inspira. Eu quero orar neste momento, irmãos meus. Minha oração é que o Senhor preserve em nós mais temor por Ele, nos inspire a depender mais dEle, nos inspire a ter um coração humilde, irmãos, nos inspire a sermos mais acessíveis, nos inspire para vencermos as distrações que são tantas, não é? Quero chamar aqui os presbíteros, por favor, para estar aqui se posicionando na frente. Logo nós vamos também cear, mas eu quero orar com você neste momento. Chamo você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida agora na presença do Senhor. Onde a palavra do Senhor não tem inspirado você? Que área falta uma inspiração do Senhor? O sopro de Deus, o sopro do Senhor, queridos. Porque sem o sopro do Senhor, irmãos, nós ficamos acomodados. A timidez nos domina, as distrações prevalecem, as desculpas tornam-se cada vez mais verdades para nós. O pior acreditarmos nas desculpas é acreditar que ela é verdade.
e com isso nos domina, e vai passando o tempo, os filhos estão crescendo, os dias estão indo, acreditamos nas desculpas, e estamos perdendo os melhores dias de nossa vida que Deus nos deu debaixo deste céu, por não cuidar da saúde, por não cuidar da nossa vida com Deus, por não cuidar da nossa família, e está indo o tempo, porque estamos acreditando na mentira, acreditando nas desculpas como se fosse a verdade. Precisamos de uma inspiração, irmãos, a palavra do Senhor, a verdade, que quebra e remove todo engano, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala diretamente ao nosso espírito, Senhor. Fala diretamente, Pai, no íntimo de nosso coração neste momento, Senhor. Pois como nós precisamos, ó Deus, nos posicionar, nos despertar sobre essa palavra, Pai. Ser inspirado pelo Senhor, pela Tua palavra, poderosa palavra, Senhor, fonte de vida, fonte de poder. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, sopra sobre as nossas vidas, sopra a nossa casa, sopra, meu Senhor, nós oramos sopro do Senhor nessa empresa, sopro do Senhor sobre a Tua igreja, ó Pai, sobre os ministérios, sobre as redes, sobre as células. Ah, meu Deus, nós oramos pela inspiração do alto, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, sopra, Senhor, sopra, Senhor, que a revelação da Tua palavra venha trazer consciência, que a revelação da Tua palavra venha mover acima das emoções, que a revelação da palavra venha gerar convicção, venha se tornar alvo e desenvolver assim um estilo de vida de adoração ao Senhor. Clamamos a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou chamar aqui o pastor Valdemar, por favor. Quero pedir também para os nossos irmãos diáconos que estão hoje de plantão, para nos ajudar aqui ao servir a ceia. Alguns presbíteros são ausentes, e curtindo um tempo de família, férias em família. Pedir aos nossos irmãos que estão hoje, o Wilson, a nossa irmã Lê, para nos ajudar. Nós vamos, irmãos, continuar adorando ao Senhor. Eu chamo você para permitir que o Senhor continue soprando, falando no teu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra soprada do céu para nós nessa noite, amém, queridos? Nós vamos ceiar e eu quero te convidar a ser inspirado pela ceia. A ceia é inspiração, afinal de contas se trata da memória, da lembrança, da celebração e também da esperança acerca do nosso Senhor Jesus, o que Ele fez por nós. E Ele, maior ou melhor do que ninguém, é quem pode nos inspirar por completo e inteiramente. Eu quero te lembrar que João capítulo 1, versículo 14, nos é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus, do unigênito do Pai. O Verbo se encarnou, o sopro de Deus se fez homem, o sopro de Deus habitou entre nós e se tornou servo. Eu quero entender que tudo o que Deus fez na criação de tudo, foi inspiração do próprio Senhor Jesus, o Verbo, a palavra, cuja ação foi a propulsora, a promotora da criação, porque João 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e tudo que se fez foi por meio dele, nada seria feito se não fosse por ele. Deus se inspirou em Jesus, e Jesus, a própria palavra, se inspirou na vontade do Pai, ao dizer que o alimento dele
é a vontade do Pai. Eu me alimento da vontade do Pai. Há uma inspiração na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se inspiram um ao outro. Mas o Verbo se fez carne, o sopro de Deus encarnou-se, veio até nós para inspirar você, para nos inspirar. E como que Ele nos inspira? Nos inspira com a sua própria vida em nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Portanto, eu quero te convidar a ser inspirado pela ceia. Porque quando Jesus, o sopro de Deus, se fez carne, habitou entre nós, se tornou servo, e empreendeu uma jornada de sofrimento e de dor, mas enfrentou a maior dor naquela cruz, a ponto de ter o seu corpo dilacerado, a sua carne despedaçada, o seu sangue vertido naquela cruz, encharcando o solo da terra, da própria criação. Ao fazer isso, Ele estava declarando a maior inspiração do universo, é o amor do Pai, o amor de Deus. Seja inspirado pela ceia do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a cear com este foco, com este olhar e este entendimento. Você é amado por Deus, você é alvo da graça de Jesus, você é habitação do Espírito Santo, Ele está em você. Seja inspirado pela ceia. E vamos lembrar, meus irmãos, a ceia, ela não é literalmente comer da carne de Jesus e do sangue de Jesus. Nós estamos aqui lembrando aquilo que Ele fez através desses elementos. Mas o que torna diferencial para nós este momento, este ato, é a presença viva e real do Senhor Jesus no nosso coração. Ele está entre nós, Ele está conosco, Ele está em nós. Amém? Quero te convidar a ficar em pé, nós vamos ceiar. E antes de orarmos, para assim procedermos, eu quero só dar duas orientações, meus irmãos, com muito amor. O primeiro é que você não tenha pressa para ceiar. Não tenha pressa. Nós teremos aqui algumas filas aqui na frente e também filas lá atrás. Vai chegar a sua vez, vai com calma, vai com tranquilidade. Porque eu digo isso, porque nós normalmente temos famílias que se reúnem para ceiar juntos. Então você está na fila, aguarde, com tranquilidade, não se apresse. Homens, maridos, pais, honrem suas esposas, seus filhos, sirvam a eles. Tomem a frente, mas esperem por eles também. Acompanhem juntos, família unida. Não vá um apertadamente, apressadamente na frente do outro. Calma, com tranquilidade, com calma. Amém, meus irmãos? Vai chegar a tua vez, tá bom? Segunda orientação, você que é batizado e você que tem o seu filho batizado também, participe da ceia com alegria, com gratidão ao Senhor. Pais, ministre os seus filhos, oriente-os e também faça-os lembrar desse momento. E depois você possa ter também um tempo de oração juntos ao retornar para o seu lugar. Não perca o foco deste momento tão importante, tão precioso, tão relevante. E saiba, o Espírito Santo pode fazer grandes coisas nesse momento. Nós estamos aqui não só lembrando, mas nós estamos participando do corpo de Cristo. Uma comunhão com o céu e uma comunhão da igreja como corpo. O Senhor pode te curar. O Senhor pode te revelar alguma coisa. O Senhor pode te dar sonhos e visões. O Senhor pode te visitar de uma maneira especial neste lugar. Então abre o teu coração em adoração ao Senhor. Não faça isso por protocolo, simplesmente por uma agenda. É mais uma, não é. Agora é tão importante quanto todas que já passaram, até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por este momento, e pedimos, Pai, à luz da Tua palavra pregada, que este ato, esta ceia, seja mesmo, Senhor, uma lembrança viva, uma esperança viva, do sopro divino, que atingiu o nosso coração, o Senhor Jesus, revelado a nós,
aquele que revelou o teu amor. Vem mesmo, Senhor, concretizar a tua palavra. Vem mesmo, Senhor, personificar a tua palavra em Cristo, em nós. Espírito de Deus, com o teu poder, com a tua glória, com a tua presença, nós te agradecemos e apresentamos tudo a ti, e que seja tudo para o teu louvor, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode sair do seu lugar, em fila, com tranquilidade, em família, no nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Nós somos da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Nós somos da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Eu convido você a declarar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa.
Nós vamos orar, vamos clamar que o sopro do Senhor, o sobrenatural, venha sobre as nossas vidas. Sopro de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre as nossas vidas. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito Santo, onde há áreas, emoções congeladas, onde há ainda, Senhor, necessidade do Teu toque. Nós oramos, Senhor, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus, que levou sobre si toda enfermidade, e levou sobre si toda iniquidade. Senhor, nós oramos agradecidos pela obra da cruz, a inspiração da graça, Senhor, a inspiração do Seu amor, Senhor. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, a inspiração, o sopro do Senhor, venha sobre famílias. Nós oramos, Senhor, o Teu sopro venha sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, a darem salto de alegria em Tua presença, meu Senhor. O sopro do Senhor, sopra, Espírito de Deus. Senhor, nós clamamos, Senhor, não é uma motivação, não é algo momentâneo, uma emoção, mas uma convicção, uma verdade que venha nos mover, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, meu Senhor. Nós clamamos mediante a obra do Senhor na cruz, Tua graça salvadora, Senhor. Te exaltamos e bendizemos ao Senhor, o Espírito de Deus. Tu és maravilhoso, Jesus, exaltamos a Tua presença neste lugar. Bendizemos o Teu santo nome, seja exaltado, glorificado seja o Teu nome. Expresse a alegria do Senhor, expresse louvor a Ele nessa noite, igreja. Glorifique a Ele, dê glória a Deus, louve ao Senhor com suas palmas, exalte ao nome de Jesus. Expressa alegria por pertencer a Ele, exalte ao nome de Jesus, ao Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Glórias àquele que venceu, Ele venceu a morte, e por Ele vencemos também. Por Ele vencemos o pecado, resistimos à carne, pelo poder, pelo sopro de Deus, pela presença do Senhor, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça somos salvos, mediante a fé nele, aleluia. Glórias a Deus, estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. Glórias ao nome de Jesus. Que logo a bênção, não saia daqui sem abraçar os seus irmãos em Cristo, abraçar essa família, liberar uma palavra de bênção, de vitória sobre essa semana. E a graça, maravilhosa graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a inspiração do Espírito de Deus venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja todos os dias, até que Ele venha. Amém e amém. Vamos na paz, que Deus abençoe, irmãos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a